Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, está aqui ó, no coração da gente. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Você que acompanha o nosso Ultra Idade, a gente fica muito feliz com isso, porque aqui a gente desenvolve uma questão que é fundamental. Direito à sua saúde, direitos previdenciários, direitos importantes, né, que as pessoas reclamam e que muitas vezes esses direitos, eu teria que ter direito, não tem. Aqui, gente, é isso aí. Então, esse projeto que foi idealizado pelo professor Dr. Fábio Freire, com uma equipe de profissionais fantásticos, né? guiasaudepopular.com.br, guiasaudepopular.com.br, você entra lá, você tem acesso a uma série de informações, direitos que muitas vezes você tem e não sabe que tem, não é? E o Dr. Fábio sempre traz assuntos importantes para a gente aqui. Por isso é um prazer sempre ter o Dr. Fábio Freire com a gente mais uma vez. Dr. Fábio, tudo bem? Tudo em paz? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em tê-lo aqui, viu? Prazer Para mais o nosso. nosso Ultra Idade. É um prazer imenso poder estar aqui. Agradecer a você por nos apresentar, ao seu Sidney mais uma vez. Sidney, muito obrigado pela sua generosidade em proporcionar ao povo a oportunidade de ter acesso a medicamentos mais barato, né, como você investiu. Um empresário de coragem, de sucesso nos genéricos, né, no acesso aos medicamentos de qualidade a um preço justo. Então, realmente, além disso, e seguindo a linha também de generosidade, nos ajudando com esse projeto de saúde popular. E isso realmente é marca de um grande coração que a gente tem que valorizar. Então, a gente precisa entender, Carlos, que a gente tem que ter algumas preocupações, né? Agora, nessa época de... calorão, sol. De verão. Ó a dica aí, sol, ó o assunto, atenção. Exato, né? Essa é uma época muito boa, muito ligada ao nosso país, que tem um clima tropical. E nessa época do ano, está todo mundo pensando em curtir o verão, né? A gente tem temperaturas mais elevadas, a gente tem aí muitas praias que nos refrescam e nos brindam com a beleza e com a brisa e com tantas coisas boas, né? São fontes de inspiração para poetas, são fontes de trabalho para muitas pessoas, né, que vivem do que o mar pode oferecer. Então, o mar é uma bênção, né? Afinal, terra, planeta, água. É verdade. A gente depende muito de tudo que tem aí, nessa coisa maravilhosa que é a natureza. Mas o sol, que é o motivo pelo qual a vida na Terra existe, você sabia disso? É graças ao sol que a vida existe. Fundamental, né? Fundamental. A gente só Fonte de vitamina D, né? Fonte de vitamina D, ela é a partir dele que você consegue fazer o oxigênio, porque tem a fotossíntese que acontece nas plantas, que libera oxigênio para o ar, consome o gás carbônico. Então, sem o sol, Carlos, não haveria vida. Então, o sol, ele trabalha ininterruptamente para nos dar energia e vitalidade. Só que o Sol, que é uma usina nuclear, né, ele tem lá... Por que o Sol brilha, Carlos? Você sabe? Ele é uma usina nuclear. Ele como se fosse uma bomba atômica explodindo a cada minuto. Aí libera aquela energia. Ele está lá em cima e você sente aqui. Então o Sol é uma usina nuclear. Você vê a engenharia Que coisa, né? divina, né? Então ele vai fazendo explosões lá, nucleares, com a temperatura elevadíssima. E aí o que ele manda para cá? Além da luz, ele manda também radiação. A radiação ultravioleta, que a gente não enxerga, mas ela está aí. Então quando você se expõe ao sol, você está recebendo a radiação ultravioleta. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter nessa época. A gente vai falar ao longo dos programas aqui, em momentos diferentes, sobre cada um deles. Mas quando que o sol é mais forte? Entre 10 e 16 horas. É onde a incidência dos raios ultravioletas é maior. Então, sempre é o momento que a gente tem que ter mais cuidado. E esse tema, Carlos, de insolação, a gente precisa ter atenção. O que significa isso? Significa que a pessoa está numa situação de muita gravidade. Quem é que sofre insolação?
Os vulneráveis, quase sempre, Carlos, é quem é idoso, porque o idoso, ele que tem algum problema mental, uma doença, um Alzheimer, ele está exposto ao sol e ele não bebe água, ele não consegue se abrigar do sol, muitas vezes. Então, o que acontece? Fica como se ele estivesse no forno micro-ondas, ligado na temperatura máxima, e ele não consegue se proteger, não consegue se vestir, não consegue se cobrir, não consegue... Então, é uma doença, Carlos, que o que acontece? Quando acontece essa exposição solar contínua, ininterrupta, a pessoa ela fica com a temperatura muito alta, como se tivesse febre. Mas não é febre, é hipertermia, é excesso de temperatura. Caramba, hein? Então, se você pôr o termômetro, que o normal é até 37 graus, vai ter 41 graus, 42. Caramba. Então, a pessoa pode morrer. Tem que ser levada para um socorro com urgência. Então, quem que mais faz essa insolação? O idoso, frágil, ou aquele jovem que pratica exercício e pratica isso de forma ininterrupta sobre alta temperatura, e ele está lá tão viciado até Tipo, não vai fazer mal, tal, e, né? E aí, então, esse basicamente são os dois, ou então crianças, que é a mesma coisa do idoso, que não consegue se proteger, né? Então, são essas pessoas, esse grupo de pacientes que costuma ter isso. E aí, se acontecer, como é que a gente faz para prevenir? É óbvio, não se expondo ao sol, sem proteção, né? Então, você deve usar chapéu, deve usar guarda-chuva, dependendo da situação, apesar de não estar chovendo, mas para proteger do raio. Protetor solar, no mínimo 15 para cima. E a depender de qual for a cidade, pode ser cada vez maior. Então, você tem que usar protetor solar, você tem que se hidratar. Não pode ficar exposto ao sol sem beber água, porque vai consumindo. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Então, a gente tem aí essas medidas que são de prevenção, que é não se expor. Básicas, né? Em horário, se hidratar, se proteger do sol, porque ele pode mesmo matar. Principalmente essas pessoas que eu estou falando, criança, idoso e esses jovens que fazem muito exercício na temperatura. Que acho que não vai acontecer com ele, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Quando ele cair numa situação de insolação, você descobrir que aconteceu isso, a pessoa fica tonta, tem uma dor de cabeça, começa a ter náusea e pode entrar em coma. Porque o organismo não suporta essa temperatura. Por que o astronauta, quando vai lá para o espaço, usa aquela roupa? Porque senão ele queima na atmosfera. Né? Então, se aquela roupa furar, ele queima por dentro. Porque a temperatura bate lá dentro, esquenta, ele queima. É como se fosse a mesma coisa, só que ele está aqui e o raio ultravioleta está incidindo. Usar óculos escuros é muito importante para não afetar a retina. Eu, Carlos, que não gostava muito de usar óculos escuros, saía na rua com sol, quando chegava à noite, meu amigo, meu olho ficava vermelho. Eu não conseguia me concentrar. E eu ficava, de onde veio? De onde veio? Eu falava, o sol. Quando eu comecei a usar óculos escuros, não aconteceu nunca mais isso. Olha só. Então, o raio ultravioleta, ele ataca tudo. Então, a insolação é o quadro mais grave. Tem que ir para o pronto-socorro. E muitos morrem, Carlos. Se você pegar uma pessoa vítima de insolação, o que você vai fazer? Resfriar. Como? Coloca, se for possível, banho de água fria. Outra situação, compressa com água e principalmente onde? Coloca na axila, que é debaixo, aqui na axila, e na região inguinal, que é aqui na dobra. Na virilha, tipo da virilha. Da virilha. Coloca na virilha, coloca na axila, que é onde é mais fácil de você conseguir diminuir a temperatura da pessoa. Então, se você encontrar um idoso na rua, né, se você encontrar o seu pai ou alguém que
parente que ficou exposto ao sol, que às vezes a pessoa, Carlos, desmaiou. Você vai fazer o quê? Viu que a pessoa está quente, está com a temperatura alta, às vezes vai demorar um pouco até chegar no pronto-socorro, no hospital. Lá naquela hora, tira a roupa dela. Na hora. Para já começar a ventilar. Se tiver como colocar no água fria, coloca. Se não tiver, pega compressa, coloca na axila e na virilha. Que coisa, hein? Olha pra só. Poder já ir. Que informação preciosa, hein? Já ir. E corre para um pronto-socorro, porque não vai resolver isso só com aquilo. Porque é uma situação. É um paliativo, né? Vai insolação, começar... insolação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses casos aumentam muito agora no verão. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Aí, doutor Fábio Freire, que informação fantástica. É um assunto que nós vamos desenvolver, inclusive, no verão, porque realmente uma vez aconteceu comigo o seguinte, eu estava na praia. Aí fui no mar, aquela coisa toda, deitei e dormi. Dormi na esteira. Quando acordei, eu estava vermelho, parecia um pimentão. E aquela noite eu me lembro, uma dor de cabeça incrível, porque eu estava provavelmente com começo de insolação. Isso. E não sabia, você vê como é que é? Isso. Então é importantíssimo, você que é mãe, tem filhos pequenos, né? Ou você que vai à praia com pessoas mais idosas, você mesmo que está acostumado a ser o atleta, não, comigo não. Cuidado, porque quem está falando é professor doutor Fábio Freire, professor da Unifesp, grande mestre. Aliás, é importante lembrar que todos os nossos programas estão no YouTube. Você entra no YouTube, tem lá todos os programas anteriores, por ordem de data, inclusive. Você tem lá, né, YouTube, canal Pernas Vídeo, Ultra Idade, tem lá os nossos programas e essas verdadeiras aulas que são dadas pelo nosso professor doutor Fábio Freire. Tá certo? Falando em sol, vitamina D, falando em vitamina, lembra do quê? Suplementos alimentares e vitaminas, né? Aonde? A linha Sidney Oliveira, que é completa. Só que dentre esses suplementos tem o ômega 3, que é esse frasco que eu tenho aqui na minha mão. Ômega 3, que vem cheio com essa cápsula aqui. Sabe quanto? R$ 9,99. Repete o preço aí. Decorou? Decorou. Ômega 3, vamos respeitar. Decorou rapidinho, né? 7 vezes 5, 35. Decorou, muito bem, ômega 3. Por quê? Ativa o cérebro. Então você lembra mais fácil das coisas. Então é muito importante, porque no mundo inteiro se usa, não é só aqui no Brasil não, tá certo? E olha, R$ 9,99 você encontra na Ultrafarma, encontra também, se você quiser, pelo telefone 5591-1466, ou você encontra também pelo site www.ultrafarma.com.br, tá certo? Pede, você recebe na sua casa, R$ 9,99, linha de suplementos alimentares, Sidney Oliveira. Só o nome, não precisa falar mais nada, credibilidade, Sidney Oliveira. Não precisa nem falar, sinônimo de qualidade. Tá certo? Não perca esta oportunidade, hein? Olha só, doutor Fábio, muito obrigado, viu, pela sua participação, como sempre. Agradecer demais. Próximos programas estamos juntos, hein? Lógico, com certeza. Cadeira cativa aí. Opa! Doutor Fábio Freire, mais uma vez, dando uma aula pra gente aqui. Rápido intervalo, doutora Patrícia Evangelista está chegando. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Ah, vá! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Ensaiando. Quer saber de uma coisa? Você só não se livrou daqueles quilinhos a mais porque ainda não conhece Belly Shape. Belly Shape contém Goodberry e vai te ajudar a se livrar daquela gordurinha que cisma em aparecer, principalmente na região do abdômen. Ele contribui para diminuir a absorção de gordura, inibe seu apetite e ajuda seu intestino a funcionar melhor. Já era hora de dar adeus àquela gordurinha que tanto te incomoda. Com Belly Shape, você seca a barriga. Ah! Diretor, corta! Por favor, corta! É que a saia tá um pouco grande. Ela caiu. Por favor, corta! Belly Shape, o verdadeiro seca-barriga. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes,
Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E nós já estamos aqui com a doutora Patrícia Evangelista, minha querida doutora Patrícia. Nós abordamos, né, tivemos já o início do ano, estamos na segunda semana, e algumas coisas chamando a atenção aí. Uma delas não poderia ser diferente. Eu tomei a liberdade de gravar no trabalho que eu faço para o rádio, eu tomei a liberdade de gravar, porque nós transmitimos a posse da presidente Dilma Rousseff. E no discurso da presidente Dilma Rousseff, eu separei aí 10, 15 segundos, de 10 a 15 segundos, uma parte do seu discurso de posse no Congresso Nacional. Ouça o que disse a presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir. Reafirmo meu profundo compromisso com a manutenção de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Aí, a fala dela sobre direitos trabalhistas e previdenciários não vai mexer, é isso que qualquer brasileiro entende. Se for falar lá em Portugal, o português também vai entender. Em qualquer lugar do mundo, eles vão entender. Por que eu estou colocando isso logo no começo? Porque a doutora Patrícia Evangelista, que está aqui, mais uma vez, graças a Deus, para 2015. Graças a Deus. Tem aí, né, algumas questões importantíssimas que vale a pena a gente falar desse tema, ligada à alteração no auxílio-doença, na pensão por morte, previdenciário. Lembra da fala dela, o previdenciário. Na questão do PIS, direito trabalhista, né? E na questão também do seguro-desemprego, trabalhista. E aí? E aí, presidente? Como é que fica? E aí, presidente? Não ia ser alterados os direitos previdenciários, mas foram. A gente ouviu, né? Na calada da noite, inacreditavelmente, iniciou o ano... É porque essa medida é uma medida... Redução de direitos previdenciários. Essa medida é uma medida do dia 5, né? Bem no ensino, logo na iniciozinho do ano. Na segunda passada, a gente pode dizer dessa forma. Segunda retrasada, né? É um absurdo, não é? Bom, na verdade, a gente tem que retratar aqui, não aquilo que a gente acha justo ou que é injusto, né? A gente tem que retratar para as pessoas que nos assistem uma informação precisa e as alterações que ocorreram em função dessa nova legislação. O direito previdenciário foi sim afetado, já iniciamos um ano com reforma na Previdência, no que diz respeito a 2 benefícios de natureza importantíssimos, a pensão por morte e o auxílio-doença. E que me deixa muito triste, né? Porque assim, eu estou feliz porque iniciou um ano renovada, falando, olha, o ano vai começar, tudo novo, energia nova. Aí vem... Dia 1º a presidente fala o que falou. Uma cacetada dessa, né? Para que a gente já comece o ano já... chateado, poxa, mais uma vez mexendo em benefício previdenciário, de caráter alimentar, benefício de que gera a sobrevivência das pessoas, a subsistência das pessoas, e a gente só tem a lamentar. Porque o que a gente percebe é que a cada tempo que passa, vem restringindo direitos, até uma hora que o povo brasileiro não vai mais acreditar na Previdência Social. Embora a Previdência Social seja a menina dos olhos do governo. Porque é quem gera renda, é quem dá crédito no mercado, são os aposentados e pensionistas que que movimentam uma grande parte da economia, né? Porque são consumidores finais, né? São pessoas que compram, que têm crédito no mercado. Então, isso deixa a gente bastante preocupado, porque a pessoa começa a desacreditar na Previdência Social. E a Previdência Social está passando por um momento, tanto no Brasil como no mundo, de revolução, um momento de crise, né? Então as pessoas se preocupam se vale a pena continuar contribuindo para a Previdência Social. E cabe a nós hoje explicar quais foram essas alterações, infelizmente. No que diz respeito à pensão por morte, a gente precisa primeiro explicar o que era o que ficou, né? A pensão por morte é um benefício devido
para os beneficiários do segurado falecido, né? No qual ele era um benefício que não tinha carência, então não exigia-se um tempo mínimo de contribuição para que as pessoas que ficam na linha de dependência pudessem receber o benefício, como beneficiário. Era um benefício 100%, tá? 100% do valor da aposentadoria, e se a pessoa não fosse aposentada, era 100% como se fosse aposentado por invalidez, tá? Era um benefício que, havendo o implemento dos 21 anos para o filho, ele se revertia para quem ficava na linha de dependência. E hoje foi tudo alterado. A pensão por morte agora só é devida para quem tiver, no mínimo, 2 anos de recolhimento para a Previdência Social. É preciso que a pessoa, por exemplo, no caso do casado, tenha 2 anos de casamento. No caso da união estável, comprove 2 anos de união estável. Que, na minha opinião, é a única coisa que a gente vai poder brigar, que é inconstitucional. Porque dar prazo para casamento, para conceder benefício, é um absurdo. Hoje... Ou a pessoa é casada, ela não é casada. Não existe negócio de prazo para casar. Não tem aquela história que você... Basta ter uma testemunha que viveu 5 dias, já exatamente, é considerada mesmo porque a união estável hoje não existe mais prazo. Pois é. Porque a união estável se compara ao casamento. É a união duradoura, pública e notória, né, em que as pessoas se tratam como se casadas fossem, independente do prazo. Antigamente existia prazo quando tinha filho e quando não tinha filho. Hoje não existe mais esse prazo no âmbito civil. Como a legislação previdenciária pode mudar isso? Então, na minha opinião, a questão do prazo de casamento, de tempo de casamento e tempo de união estável, desculpa, é inconstitucional. Então Nas demais regras, aí não vai dar muito para brigar. Essa legislação, ela vale em 15 dias já. A legislação do prazo do casamento e do prazo para a união estável. Ela já passa a vigorar em 15 dias. Da data que foi publicado. Meio do mês agora de janeiro, lá para o dia 15, 20, já está valendo. Muito bem. Com relação às demais normas, que foi o que eu acabei de explicar aqui, ela vai estar valendo em 60 dias da data que ela foi publicada. Vai ser mais ou menos março, o que também é outro absurdo, né? Porque, na verdade, agora a pensão por morte é 50% fixa e 10% para cada dependente. Então, qualquer pensão agora se inicia com 60%. Não é mais o salário inteiro? Não é mais o salário inteiro. Então, se o cara, João era casado com Maria, tinha um filho que chamava José, tá? Então, ele deixou duas pessoas na linha de dependência. É 50% fixa, mais 10% para cada dependente. O valor da pensão por morte é 70%. Se ele recebia R$1.000, o valor da pensão é R$1.000. É de R$700. R$700. E se o filho completar os 21, não reverte em favor da mãe. Perde. Caramba, e como é que ele diz que não mexe? Pelo amor de Deus, isso aí mexe muito. Mexe muito. Agora, aquelas mulheres que já recebem pensão porque o marido morreu, inalterável. Ou o que recebe pensão. Isso é direito adquirido. Isso não mexe. Na verdade, isso só é alterado... Só vale a partir de agora. Para quem, presta bem atenção, o óbito ocorreu após a publicação dessa lei. Começo desse ano. Né? Para quem já tinha o óbito já tinha sido ocorrido antes, mas não deu entrada no benefício, pode ficar sossegado, porque tem direito adquirido à regra anterior. Tá? Vale a data do óbito. O que gera o direito é a data do óbito. Meu Deus do céu. Tá? Outro ponto fundamental, exceção. A única exceção que não exige a carência na pensão por morte é no caso de acidente do trabalho. Aí, mesmo se o cara estivesse trabalhando há 5 dias, se foi um acidente de trabalho, aí o valor do benefício é o mesmo, é o que eu te falei, 50% mais 10%, mas não exige carência. Então, a única exceção para a carência é a questão do acidente do trabalho. Nos demais, tem que ter 2 anos de recolhimento para a Previdência Social para fazer jus ao benefício. Que coisa, hein? E, além disso, expressão por morte. Oi? Isso na pensão por morte. Auxílio-doença também mudou. Mudou. Antigamente, a gente não recebia o auxílio-doença, os 15 primeiros dias era de responsabilidade da empresa. Isso. E do 16º dia em diante passava a ser a responsabilidade pelo INSS. Agora não é mais assim, são 30 dias
para você poder... Então, você tem que ficar afastado por prazo superior a 30 dias. E o empregador é que paga O empregador esses é que 30 paga. dias. E o valor do benefício não é mais a média de julho de 94 até a data do requerimento ou até a data da solicitação da incapacidade. É agora a média dos 12 últimos recolhimentos. O valor do benefício pode ser superior para alguns, aí pode variar. mas pode ser inferior para muitas outras pessoas. Aí, a partir, então, do primeiro dia do segundo mês, começou o segundo mês, o INSS é que arca com a... Exatamente. PIS também mexeu? Mexeu, passou a ser... Antigamente você não recebia o PIS, o valor de um salário mínimo vigente, para quem recebia o valor que compreendia aqueles 2 salários mínimos e tal. Isso. Antes você recebia o valor do salário mínimo integral, agora é proporcional. E o seguro-desemprego também vai ser proporcional. Quer dizer, o seguro-desemprego também mexe. Mexeu Que é um direito PIS. trabalhista. Mas, caramba, e ela fala em direitos trabalhistas que serão mantidos e previdenciários, né? Nós colocamos no começo do programa. Você ouviu muito bem. Agora, como é que pode? Realmente deixa a gente chateada uma coisa dessa. Por quê? Porque como é que uma presidente da República, no seu discurso de posse, fala o que falou, e a gente ouviu aqui, porque eu gravei, e esse é o discurso, isso aí é gravado no momento que ela falou, isso foi a íntegra. A íntegra deu 48 minutos, para você ter uma ideia, do discurso. E eu fui buscar essa parte, evidentemente, porque a doutora Patrícia ia tocar no assunto. Então, realmente deixa a gente chateado, né? Até porque é direito, principalmente essa questão de pensão por morte, né? Toda vez que a gente pensa numa reforma, a palavra reforma é sempre uma reforma para favorecer, né? Mas no mundo previdenciário, todas as reformas é só para eliminar direito, eliminar direito, eliminar direito. Tá louco. O povo brasileiro não aguenta mais, não. Não aguenta mais. Doutora Patrícia Evangelista, como sempre, dando uma aula aqui, porque 2015 continua a camisa 10. E segunda-feira estamos de novo, estamos de volta. Se Deus quiser, porque hoje é... Hoje é... Hoje é? Hoje é? Hoje é sexta-feira. Tá bem, ela não desafina não. Eu queria outra forma. Não desafina nunca. Vamos respeitar. Até segunda, né? Se Deus quiser. E bom fim de semana. Para Bom você, fim de semana para você. Para todo mundo. Para todos os telespectadores. Com certeza. Vai subir aí a galera da Pernas Vida, a maior produtora do Brasil. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Um bom fim de semana a todos. Até segunda!